Fala galera, tudo certo? Aqui é o Fabrício e esse é o podcast No Controle. No papo de hoje vocês vão ouvir sobre a Agência Caixa, projeto que visa o profissionalismo de quem quer fazer parte do cenário competitivo de jogos eletrônicos, como LoL e Valorant. Então não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Bom, então para começar eu vou pedir para vocês dois se apresentarem, quem vocês são, o que vocês fazem. Pode começar aí, Matheus. Beleza, então eu sou o Matheus, eu sou desenvolvedor, né? Eu trabalho com tecnologia e eu sou um dos cofundadores da Caixa, junto com o Ale, que vai se apresentar aí também. E a gente fundou aí essa brincadeira buscando trazer tecnologia e conexões para o mundo dos esportes, tentar oficializar um pouco as coisas. E a minha responsabilidade maior é de, justamente, com essa parte tecnológica, né, de tentar fazer o que eu e a Ale, a gente é do mesmo ramo também no trabalho, a gente trabalha com tecnologia voltada a dados, né, e aí a minha responsabilidade mesmo é de tentar incorporar esse mundo do Big Data, da inteligência artificial, né, todas essas palavrinhas bonitas que a gente vê por aí de tecnologia hoje em dia para dentro do mundo dos esportes, né, principalmente na parte de talentos, de conexão de pessoas. Então, em resumo, é isso aí. Sou o cara do tech da Caixa. E tu, Ale? Bem, eu sou o Alexandre. Até brinco que meu sobrenome é Galvão e sempre tem aquela piadinha do Galvão, né? E aí, Galvão Bueno. Mas eu tenho um apelido mais carinhoso que é Pezão, por conta de eu parecer um hobbit. E aí até brinco que meu apelido é Robito. Parece mesmo. Até só pra só pra facilitar aí, pra sair um pouco do Galvão, né? Pra galera desassociar, porque se fosse ter parentesco era bom, mas não tem. Também venho da área de TI, já trabalho com TI nessa parte de dados já há 10 anos aí, eu que iniciei o Matheus nessa brincadeira há alguns bons anos atrás. E a gente montou a Caixa até como uma brincadeira de amigos, que na verdade éramos 6, e agora só ficou nós dois, mas começou com que a gente sentiu que faltava dentro do cenário uma empresa que apoiasse outros times menores e até times maiores, né, em alguns casos, para que fizesse daquele time, né, saísse daquela brincadeira de ser só colegas que estão ali juntos na diversão, para querer realmente entrar dentro do cenário profissional. Porque, assim como no futebol, né, a gente tem um paralelo de ter a escolinha e tudo mais, e você muitas vezes, quando você se interage e estuda um pouco, você consegue colocar, né, a sua criança, né, seu filho, sua filha dentro da escolinha e, cara, você tem o futuro, né, você tem como trilhar um caminho, independente das dificuldades, para chegar no objetivo final, que é virar um profissional. Agora, nos esportes não tem. Como que você faz? Você desponta, sobe nos rankings e espera alguém vir te contatar como se fosse no meio do ramo da música, né? Deixa eu aquecer um talento e esperar alguém chegar. E a gente montou a Caixa nesse sentido, né? Eu já acabei emendando a minha apresentação com a da Caixa, nesse sentido para a gente poder apoiar. Então o que a gente mais faz? Uma é trazer dados para dentro do cenário de esportes, onde a gente começou com a parte de recrutamento e seleção, que é um dos pontos mais fortes que a Caixa tem, né, que a gente faz todo o levantamento de jogadores, seja de todos os esportes que a gente trabalha aqui internos, para trazer aquela informação, trazer relatórios, trazer dados, trazer informações, para que um time ele possa contratar um jogador ou até muitas vezes ver o nível que o time dele já tem, caso uma organização já tenha uma line-up e tudo mais. E dentro disso a gente também apoia com outras vias. Então a gente foi atrás de procurar psicólogos do esporte, a gente foi atrás de advogados. Por conta da pandemia, a gente acabou não interagindo com outras áreas médicas, até porque um fisioterapeuta não vai poder atender, né? E Claro. quando a gente começou a Caixa, foi bem no comecinho de maio, então, poxa, a pandemia estava ali no pico, né? O que mais se falava era disso, mas agora em 2021 a gente está atrás. Já temos alguns contatos, a gente vai começar a trazer essas pessoas para dentro do cenário, porque é o que a gente faz. A gente pega um time, a gente, entre aspas, né, a gente acolhe um time como se fosse um filho e a gente apoia esse time para que ele vire profissional. Então a gente dá todo o apoio judicial, a gente dá o apoio psicológico, muitas vezes a gente dá até o apoio financeiro, muitas vezes ajudando
seja na aquisição de uniformes, seja na aquisição de patrocínios, seja muitas vezes com um time que a gente tem aqui de marketing, a gente faz todo o apoio de redes sociais, todo o apoio de designers, de imagem, de como é que a gente faz os jogadores quererem também ser streamers, caso eles também queiram ir para esse lado, ou se tem um streamer dentro do time, como que a gente ajuda esse time crescer, não só dentro das redes sociais, mas dentro desse âmbito. Então a gente tenta ao máximo possível pegar todos esses times e incorporá-los dentro da caixa como um todo, né? Dentro dos pacotes que a gente oferece, para que a gente possa apoiar eles nesse sentido de, cara, de tudo possível. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai incorporando mais pessoas para poder atender mais times. Claro. No resumão, então, a gente pode dizer que vocês são uma escolinha, né? Mas vamos botar em outras palavras, escolinha, um grupo para crescimento conjunto, né? Exato. E uma coisa que a gente gosta bastante de fazer, que a gente está querendo difundir isso bastante, até já vieram questionar a gente, é que a gente cuida dos dois lados. Então, não só do próprio jogador, como a gente tem jogadores que a gente agencia o jogador fora de um time, né? O jogador por si só. Tem o próprio time, que é a organização, ou várias lineups, mas a gente também apoia o profissional que quer entrar dentro dos esportes. Então, por exemplo, os psicólogos. A gente começou com 3 psicólogos do esporte, que eles são totalmente, cara, já são pós-graduados, mestrados, enfim, dentro do esporte tradicional. E a gente trouxe ele trouxemos eles, né, os 3 principais, para dentro do cenário dos esportes. E hoje a gente de 3, a gente já está com 10 psicólogos aí atendendo todos os times que a gente está atendendo, que no site só tem alguns, mas porque a gente ainda vai publicar outros aí para a galera ficar sabendo. Então, como escolinha, a gente não só quer saber de treinar as pessoas para se profissionalizarem, mas também a gente quer trazer profissionais para poder ensinar e acompanhar essa galera. Então a gente apoia sempre os dois lados. Quem quer se interessar para entrar no cenário como jogador, né? Ou quem quer criar sua própria organização, ou muitas vezes quem quer entrar como um advogado, que quer entrar nos esportes, psicólogo, um fisioterapeuta, quem quer entrar nesse ramo, está estudando e não sabe por onde começar. A Caixa é uma oportunidade, é um início para todo mundo, porque a gente vai crescendo com essas pessoas cada vez mais que vão entrando aí dentro da organização. Legal. Beleza. Diante toda essa apresentação, como que vocês atuam junto dos jogadores, assim? O que vocês provêm para o atleta? Vocês já falaram de acompanhamento psicológico e, vamos dizer, de uma criação de um banco de dados em relação à performance do atleta, né? A partir disso, o que vocês fazem com esses dados, com essa pesquisa que vocês têm dessa pessoa para ajudar ele no futuro? Tanto a gente faz o acompanhamento, né, desse jogador e dessa informação, como você falou, a gente colhe tudo isso para poder prover essas informações para organizações. Então, temos algumas formas, né? A gente não só apoia ele na parte de marketing pessoal, na parte da psicologia, na parte jurídica, entre outras, a gente faz também com que ele entre em contato com outros times. Né? Hoje a gente atende muitos times que são mais voltados, né? A gente brinca que a gente tenta fazer mais analogias com League of Legends, né? Então a gente traz a galera do Tier 3, né? O semi-profissional, o amador, em que a gente pega esses jogadores, a gente traz esses jogadores e apresenta para esses times. Então, desde quando um time quer atrás de um jogador, mas com os jogadores a gente faz esse apoio. Então, poxa, quero começar, né? Um exemplo. Quero começar no Valorant e não sei por onde começar. Tá bom, vem aqui, qual que é o seu nick, né? Qual que é o nome de invocador, se é do League of Legends. Vamos trazer você, vamos pegar suas informações e as informações do jogo, né? Do in-game. A gente faz esse acúmulo de informações, a gente passa por toda a nossa tecnologia, que aí o Matheus pode dar mais a introdução um pouco mais técnica do que a gente faz. A gente coleta essas informações e expõe isso para não só as organizações, mas também para os nossos parceiros. Né? Então a gente chega para um psicólogo e fala, ó, tem esse jogador, ele está precisando melhorar dentro do Valorant, como a gente usou de exemplo, e ele gosta de jogar como um duelista. Cara, o que um duelista precisa fazer para melhorar? Então a gente apoia ele nesse sentido, a gente faz ele tentar melhorar dentro do in-game, não só com a parte psicológica, mas também a gente tem pessoas que a gente contrata como consultores para trabalhar
na parte como treinadores, como analistas. Então a gente tem pessoas por dentro da Caixa que fazem esse apoio, não só de interpretar melhor essas informações, como também fazer como um coach, né? Mas um coach no sentido de técnico, não coach na palavra ruim, né? Uhum. Na brincadeira. Mas a pessoa vai ali, ela vai ter aquele treinamento específico para ela melhorar dentro do que ela quer melhorar, tentar encontrar ali os pontos fortes que ela tem e isso usar como se fosse de fato um currículo, né? De quem é esse jogador? Ah, ele é um jogador que joga Valorant, ele quer só jogar Valorant, não quer outros esportes. Ele é um duelista, ele joga com tal personagem e tal personagem. Ele tem esses pontos fortes, esses pontos fracos, ele tem esse psicólogo acompanhando ele tem toda essa estrutura, tá aqui o marketing, então as redes sociais dele estão ali bombando, não estão, como é que tá? E a gente apresenta isso, a gente vende toda essa informação para os times, né? A gente chega para um time, olha, você está procurando um duelista, você está procurando montar um time de Valorant? Olha, eu tenho esse jogador, eu tenho aquele jogador, eu tenho aquele terceiro. Então a gente faz essa triangulação, né, de interesses entre times, organizações e pessoas para poder fomentar todo esse cenário. E é principalmente o que a gente faz com os jogadores e também é um pouco do que a gente faz com as organizações. Sim, O que é e legal isso. comentar. Perdão. Não, eu só ia comentar É, que não existe. Eu não vejo, por exemplo, uma agência que já faça isso no meio dos esportes. A gente tem, por exemplo, a Branca Galdino, mas ela atua, vamos dizer, muito mais no backstage, né? Ela faz muito mais o networking entre eu vejo pelo menos isso, o networking entre vamos dizer, as estrelas, né, jogadores, influenciadores e famosos com as empresas de patrocínio. Mas vocês estão fazendo muito mais um link entre jogadores, entre estrelas com organizações ou com times e com outras pessoas que querem iniciar no mercado de esportes, né? Sim, até fazendo esse comparativo com a Branca, é legal de colocar, assim, óbvio que a gente não conhece a totalidade do trabalho dela, aí só ela realmente pode dar todos os detalhes, mas o que ela faz é mais voltado ao que o nome já diz, né, relações públicas, né, o RP. Ela Sim, faz quando uma empresa, um jogador, então, por exemplo, o BRTT ou até mesmo a Loud, que é o que ela cuida agora, é como eles vão se portar dentro da mídia. Ou quando vão fazer o tipo de. Vão fazer uma coletiva de imprensa, ou como se portar dentro das redes sociais, ou muitas vezes como se portar fisicamente com roupas, sim. acessórios, o perfil da pessoa dentro das redes. Então, poxa, se a Loud, que o principal dela, por exemplo, é focado em estrelas, estrelas no sentido, cara, toda pessoa que está dentro da Loud é uma pessoa com muitos seguidores, como foi, por exemplo, agora vai me falhar o nome, mas tem uma menina da Loud que é a streamer da Twitch com mais seguidores que Ah, tem, cara, do Brasil. é a Babi, se eu não me engano. Então assim, poxa, como que a Babi se comporta? E não é se comportar assim, ela não vai seguir um roteiro que a Branca fez. Mas a Branca vai dizer assim, poxa, não é legal você falar desse tipo de coisa. Ou você, como mulher, poxa, é legal se empoderar. Então, como se empoderar? Então vai lá, a Branca faz esse trabalho. Óbvio, a gente tá dando exemplos do que a gente vê, do que a gente participa de conversas. Mas quem pode dar toda essa totalidade é a própria Branca e a empresa dela, né? Que é a Nine Cats. Claro. Mas é essa comparação. Eles se portam muito mais do midiático, né? De como se portar dentro da mídia. O que a gente faz é muito mais de, cara, o que você precisa fazer para entrar no cenário? Como Sim. que você começa? Né? E a gente tá aqui para, até como você falou, né? No paralelo, a gente é a escolinha. Mas a gente não quer Uhum. ser só a escolinha, a gente quer ser a escolinha, a gente quer ser o cara do scout, a gente quer ser o cara que promove, a gente quer fazer de tudo um pouco. Claro, claro. E eu tinha te interrompido, Matheus, o que tu ia comentar? Opa, eu ia só complementar o que o Ale falou ali no final, porque você comentou de performance, né? Uhum. E a gente tem um foco muito grande de performance num modelo que a gente considera até muito especial da forma que a gente faz, que é muito fomentado nessa ideia de conectar, né? Então, da gente ter, entre todos aí as pessoas com quem a gente trabalha, a gente ter os analistas, os treinadores e os jogadores todos aí nesse meio, de eles estarem sempre em contato, até sempre com pessoas novas o tempo inteiro, e usando a tecnologia como uma ferramenta para isso, né? Então, você vê muito já no mercado de, por exemplo, contratar um coach especializado, por exemplo, numa posição duelista, por exemplo, ali do Valorant,
e aí esse cara fazer um acompanhamento próximo, e ele se baseia nos dados daí das ferramentas que já existem e tudo mais, mas você não vê algo que é bem interpessoal como o que a Caixa faz, da gente criar análises que são específicas daquele jogador, comparar aquele exato tipo de perfil que ele tem no jogo e, junto com os profissionais, os treinadores, os analistas, tentar fomentar para ele trazer o máximo para florescer esse perfil, entendeu? Então, é como se fosse aí um professor de matemática usando um ábaco, sabe? A nossa ferramenta ela tem uma ideia de você, ao máximo, tentar descobrir onde estão os potenciais daqueles jogadores. Então, no League of Legends, por exemplo, de você ver, esse cara aqui, ele é mid, ele tem um comportamento bem agressivo, ele é um jogador que, se a gente olhar esse stat, com essa métrica, dá pra ver que ele é um cara que joga muito voltado a criar espaço. E ele tem um perfil muito similar ao Kami, por exemplo. Então, vamos tentar fomentar isso, vamos trazer um analista que tem um perfil parecido também, um treinador que tem um perfil parecido também, e vamos tentar ao máximo florescer esse talento para ele talvez se tornar um jogador que tenha um perfil similar ao do Kami e também uma qualidade técnica similar ao do Kami, né? Então, esse desenvolvimento bem pessoal é algo que a gente tem como grande foco na parte tecnológica, além da união das pessoas, né? Então, vamos treinar e vamos melhorar os jogadores baseado mesmo no que eles já são melhores, né? Melhor do que eles já têm. Sim, e agora tu fazendo essa analogia, eu posso considerar vocês também um encurtador de caminho, né? Vocês já estão com os talentos trabalhando junto de vocês, eles já estão à mostra dizendo no que eles são bons, no que eles se destacam, e vocês estão são um livro aberto para quem quiser entrar e ver o que vocês têm de melhor. Exato. Uma coisa que a gente já fez, tem alguns cases de sucesso que eu digo assim, né? A própria line tem alguns times aqui, não sei se a gente pode abrir quais são, mas favor. dentro deles, um dos principais, que na verdade foi o nosso primeiro cliente, que é a Gamer Squad, né? Hoje ela tem uma line de Valorant que o técnico delas foi um técnico que a gente achou. A gente achou no sentido, né? A gente estava procurando técnicos, a gente achou alguns, a gente fez esse perfil, né, do que aquele técnico podia promover. A gente encontrou entre 4 técnicos que a gente tinha levantado, qual deles era o melhor assim, que fazia mais sentido para Gamer Squad, né? Não o melhor em cima dentro deles, para poder trazer para dentro do time. E hoje existe uma lineup de Valorant junto com esse técnico. Existem muitos outros times, aí até eu consigo aqui trazer alguns nomes, em que a gente fez esse tipo de coisa. Existe um time chamado Eleven Birds, né, que é um dos nossos clientes. Hoje a lineup dele é totalmente de LoL. Foram dentre 58 jogadores, que a gente fez um levantamento desses jogadores, e a gente promoveu os 6 melhores. E aí ele foi lá e montou sua própria lineup. Então a gente trouxe a informação de 58 jogadores para League of Legends, né? E não só isso, como os 4 técnicos que a gente apresentou. No caso do técnico, eles acabaram optando por um próprio, mas dentro dos jogadores acabou sendo ali né, dos 58 que a gente apresentou, 6 acabaram entrando na lineup. E sempre a gente tem uma transparência com os nossos clientes, então não só com os jogadores que a gente entrou em contato com a organização, então todo mundo que passou para a seletiva, né, para próximas fases, a gente trouxe essa informação positiva, e para todo mundo que acabou não passando, a gente também trouxe esse negativo. A gente acabou não faz como muita gente faz de só deixa quieto, não fala mais nada, e a pessoa vai entender que ela não passou. Não, a gente foi lá, informou, e a gente muitas vezes informava o porquê. Porque foi escolhida uma pessoa com perfil melhor, e muitas vezes a gente traz esse retorno. Então, por exemplo, teve um caso de um jogador mid que ele despontava dentro do que a gente fazia, dentro das nossas análises e tudo mais, que a gente faz um comparativo até com jogadores profissionais que estão no mercado, tanto brasileiro quanto do exterior, e ele despontava muito em relação a esses jogadores, ele se parecia muito como profissional, e ele não era, né? Ele não tem contrato com ninguém. E quando aconteceu isso, a gente pegou as informações dele e a gente mostrou para todos os outros mids que acabaram não passando, né, porque ele acabou só pegando esse, não pegou nenhum reserva. A gente chegou e falou, olha, a pessoa que foi escolhida, ela tinha esses atributos, então essa quantidade de KDA, essa quantidade de pinks, essa quantidade de métricas que a gente acabava colocando, então a gente trouxe até para os jogadores que acabaram não passando, o porquê que eles não foram escolhidos. Olha, a pessoa que foi escolhida, ela tinha esses atributos.
né? Óbvio, a gente não abria qual era o nome do invocador, até mesmo por questões de, né, a gente não pode expor, e até mesmo Sim. para não sofrer nenhum tipo de hate, porque a gente não sabe como as pessoas vão se portar, mas a gente chegava e falava, olha, a gente mostrava, olha, você tem esse KDA, e o KDA da pessoa escolhida foi esse. Talvez você precise melhorar. E alguns desses jogadores, na verdade 2, vieram e foram jogadores que a gente acolheu. Né, acolheu no sentido, a gente, né, treinou, a gente acompanhou psicologicamente, a gente apresentou para outros times, eles estão em outros times, né? Um deles é o próprio Poli da Metratron, que, cara, é um jogador incrível que tá jogando. A Metratron não é um cliente nosso, mas o Poli é um jogador que a gente apoia, que a gente segue, e ele é um dos nossos clientes. Né, e a Uhum. gente apoia muito ele e ele joga muito bem, né? Tem vários clipes dele fazendo pentakills e vai longe. Então, tem muitos desses jogadores que a gente apoia e a gente diz o porquê. Né? A gente não quer simplesmente falar, você não foi escolhido e pronto, acabou. Não. Cara, vamos melhorar. Ah, fazendo alusão ao futebol, poxa, você precisa de passe, você precisa de finalização. Cara, você não tá sabendo defender bem, você não tá sabendo cabecear. Vamos melhorar. Porque todos esses jogadores, eles querem entrar no cenário. Eles não sabem como, muitas vezes eles não têm as ferramentas para poder melhorar. Ele só simplesmente tem 2, 3 horas por dia e olhe lá para poder jogar. Então a gente fomenta muito disso de, cara, não desista. Tô aqui. É isso aqui que você precisa melhorar comparado com o que a gente fez. Não Uhum. necessariamente é o mais correto. Porque a gente fez um comparativo com quem foi escolhido, mas quem escolheu aquelas aptidões. Não necessariamente porque a pessoa não foi escolhida, ela é ruim. Não. É porque aquelas aptidões foram aceitas. Melhore. Vai que você é o próximo a ser escolhido. Então a gente sempre tenta trazer isso, a gente sempre tenta melhorar essas pessoas, então não só organizações, mas jogadores individuais a gente também está aí apoiando. Claro, e essa transparência também é muito importante, né? Até pro próprio jogador identificar o que ele vê em si mesmo que ele pode melhorar, né? Sim. Partindo para um outro ponto agora, fugindo dessa parte, vamos ver, dizer, de jogadores da Caixa. Como que um profissional pode atuar dentro, junto de vocês? O que ele precisa ter? Se ele precisa ter um diferencial, precisa ter experiência? Olha, no caso, não precisa ter muitas vezes experiência, muitas vezes nenhum diferencial. Óbvio que é importante esse tipo de coisa para você se destacar no sentido de, né, um exemplo são os psicólogos, né? Eu vou dar o exemplo maior deles, porque são os que estão mais crescendo aqui junto com a gente. Mas de longe são os únicos que trabalham com a gente. Quando a gente começou em maio, a gente começou com um psicólogo. E hoje, agora, a gente está com 10 psicólogos. Então, assim, numa questão de 4, 5 meses aí de existência, a gente foi de 1 para 10, né? A gente Sim. decaduplicou, sei lá quantas vezes fala isso, de profissionais. E desses profissionais, os 3 principais, né, que são até mesmo os que coordenam os demais, eles têm toda uma bagagem do esporte clássico e eles têm mestrado, têm doutorado, pós-graduação e etc. E os que estão entrando agora não. Alguns são estudantes, outros estão finalizando, outros já são que acabaram de se formar e são pessoas que querem entrar na área. Então, para todo mundo. Então, no caso de analistas, de técnicos, a gente também vai atrás de pessoas que querem ser hosts, que querem ser casters. A gente também trabalha com esse tipo de pessoa, então é dentro do cenário de esportes e não só dos atletas, né? Uhum. Então a gente traz pessoas, por exemplo, a gente apoia um dos campeonatos que é da Brasil Gaming, que é a EBG, e dentro dela tem ali 2 casters que foi a gente que apoiou, a gente que trouxe. Óbvio que eles são exclusivamente amigos de um dos donos da EBG, mas eles eram pessoas que queriam trabalhar dentro do cenário, não sabiam como, a gente promoveu um campeonato para que eles pudessem ser casters. Então a gente faz esse tipo de coisa. Então não precisa ter experiência. Você só precisa querer trabalhar, saber onde você vai trabalhar, ou pelo menos ter uma noção. A gente te dá muitas vezes oportunidade, óbvio que a gente dá oportunidade quando a gente pode, né? Não é vem aqui que a gente Uhum. tem oportunidades a mil. Claro que a gente vai crescendo, a gente vai aumentando essas oportunidades, mas a gente sempre tenta encaixar dentro do que a gente pode para poder oferecer. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vai começar a olhar agora em 2021 são pessoas da área médica. Então, cardiologistas, fisioterapeutas. Poxa, eu sou um fisioterapeuta, eu estou estudando, comecei a estudar, mas eu quero trabalhar na área. O que é que eu posso fazer? Entre em contato com a Caixa. Manda um e-mail pra gente, manda um WhatsApp, manda um direct no Twitter. Vamos se falando, vamos entender o seu momento, vamos ver o que você pode oferecer.
e a gente sempre tenta encaixar, poxa, tem um time que começou agora, que vai começar uma game house ou ou até mesmo um game studio, e eles querem ter ali um fisioterapeuta para poder ajudar todo mundo que for ali participar de um campeonato, ou até mesmo dentro dos treinos. Beleza? Vamos trazer essa pessoa. Poxa, é uma empresa, é uma organização que está começando agora, com um profissional que está começando agora, juntos eles crescem. Porque a gente consegue ver de que se a organização ela muitas vezes não pode prover algum tipo de rendimento para essa pessoa, a gente tenta encontrar um meio termo em que ela vai ganhar ou um benefício de experiência ou muitas vezes alguns valores. Como são alguns casos aqui de alguns profissionais que a gente trabalha, dentro, por exemplo, existem alguns analistas de League of Legends que nós da Caixa pagamos ali um valor mensal para que ele atenda de forma gratuita alguns times que são clientes nossos, né? Alguma pessoa que está procurando um analista e não está podendo pagar, poxa, a gente não vai deixar na mão uma pessoa que já quer entrar no profissional, sendo que ela não vai ganhar nenhum valor com isso. Então a gente tenta sempre encontrar esses dois lados, né? Então não precisa ter conhecimento, não precisa ter uma bagagem. Óbvio, se você tiver, a gente consegue te apresentar times muito mais bem colocados, até porque a gente vai, né, com clientes maiores, apresentar clientes apresentar parceiros melhores. Mas com clientes que são menores, a gente sempre tenta equalizar essas oportunidades, tanto dessas organizações quanto desses profissionais que querem começar no mercado. Claro. E é muito importante fazer esse link, principalmente em relação a tu querer começar, mas muitas pessoas elas têm medo de começar porque elas vão começar de baixo, mas em qualquer lugar que tu for começar, tu vai ter que começar de baixo. Então fazer essa separação entre quem já tem uma experiência assim e começar trabalhando desde baixo é muito importante. Vocês fazem esse link, né? Um negócio que acho que é bem legal também de levantar é que o Ale citou o futebol lá atrás, né? E um negócio que faz muita falta nesse mercado dos esportes, né? É que na hora que o cara olha para a jornada que ele tem, né? De entrar nesse mundo, principalmente jogadores, ele fala, putz, eu tenho que começar de baixo, né? Só que ele olha para cima e o próximo degrau ele tem que escalar uma montanha inteira, né? A diferença entre os times do semi-amador ou dos campeonatos que estão rolando por aí, ou até dos Discords aí que a galera acaba entrando para jogar, pro Tier 2, pro Tier 1, ela é imensa, né? O pulo de dificuldade, o pulo de qualidade até, ele é exponencial, né? Com Então, certeza. um dos grandes objetivos da Caixa é tentar diminuir esse gap, né? Porque é só fomentando as cenas mais amadoras e semiprofissionais, né, e os tiers 4, os tiers 5, que você chega num nível de maturidade que está, por exemplo, o futebol, que você tem a Liga Brasileira com não sei quantas divisões, né? E aí cada uma das ligas estaduais com não sei quantas divisões, e aí tem as ligas de várzea, e as escolinhas, e os incentivos, e as ligas juvenis, mais as ligas que estão nas escolas, os intercolégios, os campeonatos de faculdade. Então tem um espaço que é tão grande que, por mais que seja uma jornada extremamente árdua ainda para um cara se tornar um jogador profissional de futebol, ele tem a escadinha meio que já na direção certa quando ele quer começar, né? E o objetivo da Caixa, então, é tentar trazer isso para o mundo dos esportes. Porque hoje o cara fala, eu quero ser pro do CS, e agora? Né? O CS até é um exemplo que tem com o Fallen aí, com a galerinha que trouxe, né, a Gamers Club e tudo mais, que já tem isso até mais desenvolvido, mas se tem outros esportes, por exemplo, o StarCraft, como que eu faço para ser profissional do StarCraft no Brasil? O cara ele já entra perdido, né? Sim. Então, o objetivo que a gente tem como bastante foco é de tentar justamente construir essa escadinha, né? Para o cara ele ter já de cara, putz, essa é a jornada que eu vou ter que cumprir. Ela é árdua, ela é longa, mas pelo menos eu sei para onde ir. Então, vai muito também desse negócio de fomentar o mais amador, né? O de baixo mesmo, né? E o começar de baixo para a pessoa ela ter uma direção, né? De como começar dentro do mundo dos esportes. E aí muito tá na oficialização também, né? Sim, sim.
E vocês tinham comentado antes ali na parte de campeonatos que vocês atuam um pouquinho. Como é que como é que é essa atuação da Caixa dentro dos campeonatos? Hoje, nos campeonatos, a gente tem diversos exemplos no sentido de a gente apoia não só financeiramente, como ali um patrocinador, como foi o caso recentemente do campeonato de CSGO da Liga dos Surdos, em que a gente apoiou ali o pessoal. Não só a gente apoiou financeiramente falando, mas a gente também apoiou com palestras que a gente fez com os psicólogos que a gente tem disponível. Então, são 2 palestras que a gente até disponibilizou ali para eles. Óbvio que para eles foi de forma gratuita, né? Para nós tem sempre esse custo da gente pagar o pessoal, em que a Sim. gente ofereceu essas palestras, além do que a gente fez do financeiro ali de apoiar como patrocinador. Então a gente entra não só com informação, mas a gente também entra também com dinheiro, porque querendo ou não, é o que acaba movimentando muito desses campeonatos. Então a gente apoia, como foi da Liga EBG, ela é uma empresa que fazia campeonatos presenciais em Penápolis. E eles fazem campeonatos desde a época lá das Lan Houses. Então, cara, coisa de, sei lá, 10 anos para mais. Sim. E eles nunca fizeram um campeonato online. Então a gente fez acontecer. Então é Kaiser e EBG que se juntaram para fazer o primeiro campeonato low elo que eles tiveram online. Então a gente não foi só apoiador na questão de patrocinador do financeiro, a gente também foi parte da organização, está sendo, né? Porque ainda o campeonato, a final, Uhum. é no próximo final de semana. Na verdade, a própria final, se eu não me engano, por conta das eleições, vai acabar sendo no dia 28, era para ser no dia 29, mas as eleições de prefeito. Então, o que que acontece? Então, a gente apoiou, nesse caso, com a organização, com dinheiro, com toda a seleção dos jogadores, trazendo times para poder participar desse campeonato. Então, não eram, tem times de Penápolis que jogam nesse campeonato, mas tiveram muitos times que são até os que estão na fase final, são times que vieram de fora, são times que têm contato com a Caixa. Alguns a gente está tentando fazer ser clientes nossos. Então, o campeonato é uma forma da gente fazer isso. Então, a gente tem a participação financeira, a gente tem a parte de organização, a gente tem o apoio de todo mundo que quer ser caster, quer ser host. A gente traz essas pessoas para participar desses campeonatos menores, até para eles terem um portfólio de, poxa, nunca fiz uma narração, por onde eu começo? A gente promove esse tipo de coisa. E existe um campeonato que a gente está promovendo pro cenário feminino. Ele a gente ainda não especificou, a gente ainda não deu detalhes dele, mas é um campeonato grande que a gente está querendo fazer pro ano que vem. Estamos falando com diversos parceiros, diversos patrocinadores para fazer uma coisa grande, grande mesmo. Nada que o cenário de League of Legends, em específico, do cenário feminino, já tenha visto. E a gente está com apoio aí de muitas mulheres, óbvio, do cenário, que vão fazer acontecer esse campeonato e vai ser, cara, uma coisa Uhum. tremenda que todo mundo vai ficar sabendo. Não precisa nem dizer, na hora que acontecer, vocês vão saber que tem um dedinho da Caixa ali por trás. Que maneiro, cara. E esse incentivo, principalmente ao campeonato feminino, né? Eu não gosto dessa situação de separar entre campeonato feminino e masculino, porque na realidade o cenário é misto. Mas para dar uma introdução às meninas pro cenário competitivo é muito importante. Então, esse papel que vocês fazem, que vocês vão fazer, né? No ano que vem, com esse campeonato, é muito importante. A ideia é E, de dar o spotlight também, né? Porque a gente claro, tem hoje ainda um estigma muito grande, né? De meninas com videogame, né? Um estigma até bem social, de que não se coloca sob na mesma balança um moleque que joga 10 horas num dia, uma menina que joga 10 horas num dia, né? E aí isso acaba se refletindo até na quantidade de jogadores. A gente que está fazendo com seleção o tempo inteiro, trabalhando com seleção, tem poucas meninas. Mas está mudando, né? sim. Cada vez mais está aparecendo mais mulheres jogando, e principalmente esses jogos que são mais competitivos, né? Num cenário que para elas é tóxico, né? Que é difícil de lidar, e que a ideia é que mais e mais organizações venham de cabeça para mudar isso, né? E esses eventos a gente coloca como uma forma de dar esse pontapé inicial, que nem você falou, né? Vamos resolver da forma que dá, vamos chamar atenção, vamos mostrar que o negócio é brabo mesmo e que as meninas mandam bem pra caramba. Sim, o Sim. cenário é misto, mas ele acaba sendo, querendo ou não, predominantemente muito masculino.
e não só por ser masculino, ele é muito machista. Então acaba acontecendo isso, que os campeonatos femininos não é para segmentar, é para de fato, como a gente tá falando, é trazer as meninas que querem começar a jogar, não tem muitas vezes oportunidades ou não participam de times mistos, porque muitas vezes elas recebem hate, elas têm todo esse distrato até, né, como o Matheus comentou, né, um menino que joga ali, que treina 10 horas por dia, beleza, ele tá tentando a carreira dele dentro dos esportes. A menina que não faz isso, que acaba participando dessas 10 horas, ela acaba sendo mal vista, por quê? Porque ela não faz o trabalho de mulher de cuidar da casa, de cuidar do que precisa, de cuidar da própria vida, porque ficar 10 horas jogando videogame não é coisa de mulher. Não, cara, é coisa de quem quiser participar do cenário. Seja homem, seja mulher, cis, trans, não importa. O que importa é, você quer ser um profissional? Cara, bora, tem que treinar, tem que participar. E é um estigma que elas têm que romper essas barreiras. E a gente tá aqui para apoiar. Então, é para dar esse spotlight, é para trazer essas jogadoras que não têm essas oportunidades em outros times para participar. E, cara, é para quando ter, seja o primeiro, o segundo, o terceiro lugar ali, e você ter ali 15 meninas, 20 meninas que jogam muito bem e mostrar que elas, cara, literalmente dariam um pau em muito moleque que tá aí jogando que se acha o bonzão e não é tudo isso não. Então é mais nesse sentido, é trazer luz para essas meninas que são fantásticas, sejam para games de celular, de computador, não importa, porque elas podem. E essa oportunidade é para mostrar que tá ali, é para treinar, é para participar, é só querer. Sim, claro. É realmente introdução, né? Não é segmentação. Sim, exato. E falando Oi. agora do futuro da Caixa, vamos ver se vocês podem dar um pequeno spoilerzinho. O que vocês pretendem fazer no futuro, além desse campeonato que vocês falaram ano que vem? O que vocês veem da Caixa fazendo em 5 anos, por exemplo? Cara, é uma pergunta ousada, porque até ano passado não tinha caixa. Não, mas brincadeiras à parte, uma coisa que já questionaram a gente, é uma coisa que a gente quer fazer. Então, é das duas uma, né? Promover mais campeonatos, que é o que a gente está já começando a fazer. Trazer muito mais times. Hoje, recentemente, que a gente ainda não expôs isso nas nossas redes, mas a gente dobrou de tamanho. A gente saiu de 5 times que a gente apoia para 10 times, né? 10 organizações. E aí dentro delas, cara, eu não contei ainda, mas só das novas, dentro dos planos de atendimento que a gente fez recentemente, são 18 lineups. Então, poxa, dessas 5 novas tem 18 times ali dentro. É Então, das 5 muita organizações gente. tem. Sim, então, desses 10 organizações, cara, eu acho que brincando a gente já atinge quase 52 lineups. Cara, eu preciso confirmar, eu tô falando aqui, mas é melhor nem colocar esse número, mas é gente pra caramba que a Sim. gente tá apoiando. E uma coisa que a gente vai fazer, que é uma coisa que a gente tá crescendo, são novos parceiros que a gente tá trazendo para fomentar ainda mais o cenário. Dentro desses parceiros, a própria Way Up, né, dentro de uniformes e produtos e licenciamentos. Dentro deles a gente está trazendo mais pessoas do envolvimento médico, então estamos trazendo fisioterapeutas, estamos trazendo cardiologistas, são pessoas que a gente já está falando, a gente já está fechando. Tem outros parceiros também que a gente está fechando dessa parte de todo estrutural, né, de analistas e técnicos de Valorant, de Rocket League, de Fórmula 1, e a gente também está começando a entrar dentro do cenário de futebol eletrônico, que é uma coisa que está crescendo bastante aqui no Brasil, e a gente está adentrando. Dentro disso também, uma coisa que a gente vai fazer, que é um dos principais sonhos que a gente tem, é a escolinha da Caixa. E por que escolinha, né? Não tem nome ainda, a gente ainda não pôs nenhum nome nisso, Uhum. mas a gente vai começar a trazer estudo para a galera. Então, poxa, até como você falou, como que eu posso trabalhar com a Caixa, ou para a Caixa, ou na Caixa? A gente vai fazer uma escolinha onde a gente vai ter todos os profissionais, sejam da área médica, sejam da parte técnica, sejam até mesmo do nosso lado, da parte de dados, para quem quer trabalhar com dados dentro dos esportes. A gente vai começar a ter uma seleção de cursos, palestras e workshops que a gente vai começar a disponibilizar e dentro dessa disponibilização fomentar mais o cenário. Poxa, sou um psicólogo, quero entrar, nunca trabalhei, como eu faço? Vai ter curso dos nossos psicólogos, vão ter palestras, aí você vem, fala com a gente apresenta algum time menor para você começar a criar a sua carreira. Então a gente, de novo,
como a gente quer ser a escolinha, cara, mas é para ser completo. A gente quer trazer todo mundo de fora do cenário para dentro do cenário e todo mundo que tá dentro do cenário a gente quer dar o spotlight para que a pessoa cresça. Então, esse é o futuro da Caixa a curto, médio prazo aí, não digo 5 anos, porque em 5 anos, sendo bem sincero, a gente queria estar, cara, dominando o cenário inteiro. Não vou mentir, mas o que a gente mais quer é apoiar os times, até como eu comentei, sair daquela diversão aonde você pega amigos, né, que estão ali formando um time, independente do esporte que seja, League of Legends, Rocket League, Fórmula 1, FIFA, Valorant, StarCraft, cara, não importa, é um esporte, Brawl Stars, não importa. Você tá ali, você quer fazer um time, você quer criar uma organização, você quer entrar nesse meio e ser um dos grandes, a Caixa tá aqui para te apoiar. Então, quanto mais a gente crescer, mais a gente vai apoiar os times, mais a gente vai apoiar os jogadores. E esse é o sonho que a gente tem. Em 5 anos, tá podendo ter um escritório para trazer as pessoas para fazer essas reuniões presenciais e apresentar os times. Então, um jogador assinar um contrato através de um advogado que a Caixa disponibiliza para que ele possa formalizar um contrato e ter dentro da carteira profissional dele que ele é um atleta, que ele é um psicólogo, que ele é um fisioterapeuta, que ele é um técnico, que ele é um ajudante, que ele é cozinheiro, que ele é, cara, alguém que trabalha dentro de uma organização de esportes. O que a gente quer promover é isso, é a profissionalização do cenário para mostrar que é uma profissão, é um esporte, é um atleta, não é simplesmente um joguinho, é muito mais do que isso. Então, com essa grandíssima finalização, eu queria agradecer a vocês dois pelo tempo que vocês dispuseram para conversar comigo e onde é que as pessoas que querem conversar com vocês, tirar mais dúvidas, querem participar da Caixa de alguma maneira, podem encontrar vocês dois. Hoje a gente tem nosso site, que é o caixa.gg, e todas as nossas redes, elas envoltam desses valores, né? Então, se não é caixa.gg, é caixa_gg, seja Twitter, Instagram, LinkedIn, que é o principal, que a gente também traz para a gente promover a profissionalização. Então, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp. Cara, qualquer uma dessas redes, vem falar com a gente, entra em contato, manda uma mensagem, manda um SMS, manda um WhatsApp, manda DM, não importa. A gente está aqui para poder conversar com o cenário, crescer com o cenário e mostrar que a Caixa está aí para tudo. Então, caixa.gg. Então, para finalizar, mais uma vez, muito obrigado e até mais. Eu que agradeço, muito obrigado aí e até mais. Valeu, obrigadão a oportunidade. Até a próxima.